aí, quando chega, se não me falha a memória, em 2015, 2013, eu acho que é 2015, vem uma norma ainda, de uma certa forma, ela é um pouco rudimentar, não é uma norma completa, mas uma norma brasileira de cálculo de malha de aterramento. Tá? Então, a gente começa a fechar esse ciclo todo dessa forma. Isso é o caminho da coisa, um pouquinho do histórico aqui, que eu lembrei, assim, acho que não esqueci de nada. E aí, vamos começar a entrar nos fundamentos da coisa, porque quando eu falo para vocês que 10 homens é um ato de fé, tem muita gente que fica, pô, mas está forçando a barra, não é? Eu costumo falar o seguinte, quando eu era menino, né, toda vez que eu ia no médico, o médico pedia exame de fezes. Hoje em dia, não tem isso mais. Os meus filhos já cresceram, minha caçula vai fazer 18 anos, né? Então, já cresceram no coisa, eu estou vendo os netos vai no médico, não tem nada de fazer. A gente fazia exame de fezes, olha, 3, 4 vezes por ano, ou mais. Por quê? Porque era o único exame que tinha. Era o único exame que tinha. Agora, tudo era verme. Hoje, alguém pode falar, não, mas mudou o saneamento, mudou, ok, mas, gente, alguma coisa está errada de não pedir exame. Por quê? Porque aquele era o único exame que tinha. Os 10 homens, eu acredito que é mais ou menos assim, era a única coisa que tinha para a gente medir. Então, 10 homens estava mais ou menos bom. Eu já vi algumas coisas aí puxando para esses 10 homens, tentando achar uma razão, mas, veja, ainda é fraco. Para mim, ainda é fraco. Enquanto eu não achar uma razão mais forte, para mim, isso ainda é puramente fé. Tá? Então, vamos ver. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu estou enxergando uma coisa que eu não sei exatamente o que vocês estão enxergando. Quando eu enxergo aqui, esse pedaço aqui para mim, ó, nesse ponto aqui, já está a imagem de vocês. Então, eu não enxergo a transparência aqui, eu não sei se vocês estão enxergando. Só faz assim ou assim. A transparência está enxergando normal, viu, João? Ah, é? E o compartilhamento da sua tela aparece 100% aqui para gente. Isso, tá, porque eu enxergo todo mundo aqui, ó, é onde eu enxergo a figura de todo mundo. Então, ele corta um pedaço da transparência. Eu não sei se vocês estão enxergando ou não. Então, vamos lá. Você pode fazer o seguinte, João. De lado aí para você, onde aparece essa setinha, você vai ver que tem um botãozinho aí no lado esquerdo, na parte de cima, dessa janela onde está aparecendo as imagens para você, tipo um botão de minimizar. Se você apertar nele, beleza. Aí fica melhor. Tá bom. Certo? É que eu sou meio ruim dessas coisas, né? Velho com essas tecnologias não é um negócio muito fácil, não. Primeiro, outro dia estava bravo porque eu fico falando que estou velho. Aí ela fala, não fica falando que você está velho. Que coisa, isso não é bom para a imagem, não sei o quê. Eu falei, que barriga dessa, alguma coisa eu vou lá preocupar com a imagem que está velho ou não. Mas tudo bem, então vamos lá. Eu acho que velho com esse negócio de tecnologia é meio enroscado, mas vamos lá. Então, veja, o que é o aterramento? O aterramento ele é implementado pelos eletrodos de aterramento. Então, a primeira coisa que nós temos que ter claro é o que são eletrodos de aterramento. Veja, o aterramento ele é implementado, a infraestrutura de aterramento, como chama a 5410, tá? Para mim, a melhor terminologia hoje é a da 5410, chama da infraestrutura de aterramento, é implementado pelos eletrodos de aterramento. O que são eletrodos de aterramento? São partes, isso aqui é definição, gente. Como eu não sei desenhar, não sei coisa, eu vou lá e copio a norma, isso aqui é copia e cola da norma, tá?
O eletrodo de aterramento são partes condutoras que são enterradas propositalmente para fazer o aterramento, ou partes condutoras que já se encontram aterradas, tá? Estão lá para fazer outra coisa, e já estão lá, e que garante um bom contato elétrico com a Terra. Então, isso é um eletrodo de aterramento. Por que eu estou falando isso? A gente, cada dia mais, perde esse conceito, mas é um negócio bom, precisa bater. Perde o conceito de que, antigamente, a gente pensava que eletrodo de aterramento era haste, e que as malhas, os cabos, só estavam interligando as hastes. Não. O eletrodo de aterramento é o conjunto haste-cabo. Aliás, o cabo é mais importante que a haste. O que a norma determina é o cabo. Vocês vão ver que a haste, ela é um complemento, ela é o mais importante é o cabo. A haste é importante? Também é importante, mas não tão importante quanto o cabo. Tá? A haste, ela tem uma característica de baixar a tensão de contato. Então, em locais onde a tensão de contato está alta, quando eu estou fazendo o cálculo, e eu preciso abaixar essa tensão de contato, eu coloco haste. Mas quem faz o abaixamento, a coisa, vocês vão ver que é os cabos. Tá? Quem traz para os valores que nós chamamos de valores aceitáveis. Então, o que nós temos que fazer? Esse é o X da questão. O que nós temos que fazer é encontrar um eletrodo de aterramento, ou seja, uma malha, um conjunto de partes condutoras que vão ter vão trazer uma tensão de contato aceitável. Gente, eu tenho batido nisso há 1 ano e pouco, ou 2 anos. Enquanto a gente não entender que proteção contra choque é um problema de tensão de contato, nós não vamos entender proteção contra choque. Eu falo para o pessoal, como exemplo, eu sempre falo para o pessoal o seguinte: todo mundo sabe que a 5410 tem um item lá em proteção contra choque que fala assim: nenhuma pessoa pode tomar um choque maior que 30 miliamperes e blá, 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 blá. Todo mundo concorda. Aí eu falo, não tem. Não tem como ter um item desse, gente. Se tiver um item desse, eu não tenho como fazer proteção contra choque na indústria. O que tem na 5410 é a tensão de contato não pode ser superior à tensão de contato limite, que é a mesma coisa que tem na 14039. Então, é preciso ter claro isso. A gente precisa resgatar o conceito de tensão de contato. Senão, a gente não faz proteção contra choque. Tá? Bom, então, feita essa introdução, essa ideia sobre resgatar esse conceito de tensão de contato, eu quero discutir como é que nós vamos resolver o eletrodo de aterramento. Então, veja, gente. O que é isso aqui? Isso aqui é o texto da 14039 com relação ao aterramento. Eu não sei o número que isso aqui está com precisão. Eu sei que está no 64, porque 64 trata de aterramento. Tá? Então, isso está no 64. Está no comecinho do 64. 641, 642. Está no comecinho do 64 ali. Tá? Tem esse texto. Vou fazer um teste aqui. O eletrodo de aterramento, o
que é o eletrodo de aterramento? É o conjunto de partes metálicas. Então, veja, é assim que a gente lê norma. Você vai lendo isso aqui, aí você volta ao conjunto. Então, o eletrodo de aterramento é isso. Agora vem uma palavrinha mágica, gente. Deve. Essa palavra na norma indica, eu vou usar um termo bem técnico, denormalização, e depois eu explico. A palavra deve indica uma prescrição. O que é prescrição? É uma obrigação. Quando você vai no médico, o médico prescreve um remédio para você. E você é obrigado a tomar o remédio, porque o médico prescreveu. Então, eu entendo assim, que é obrigado. Se eu for no médico e o médico mandar eu tomar um remédio, para mim, a voz do médico é a voz de Deus. Eu abaixo a cabeça e tomo o remédio que ele mandar. Só se eu for no... Não, então eu não vou nesse médico, vou no outro para ver. Agora, eu não posso ficar mudando de médico só para não tomar um remédio, né? Mas a obrigação, ela é clara. Então, o eletrodo de aterramento deve, aqui nós estamos falando na obrigação, constituir uma malha sob o piso da edificação, ou da subestação. Então, veja, a norma deixa claro que a malha de aterramento tem que estar embaixo dos meus pés. É isso que, para mim, está claro aqui. Deve constituir uma malha, então uma malha, sob o piso da edificação da subestação, da edificação da subestação. Então, eu estou em cima da malha. No mínimo, um anel circundando o perímetro da edificação. Então, aqui está claro que eu estou sobre a malha, ou a malha está sob os meus pés. Depois nós vamos entender o porquê disso e a lógica disso. Aí, a norma dá uma paradinha, para você dar uma respirada, e ela vai explicar um pouquinho. Veja que ela muda o tom, a forma de falar, para um tom mais leve de explicação. Olha, a eficiência de qualquer eletrodo de aterramento depende da sua distribuição espacial e das condições locais do solo. Então, veja, ela trouxe um tom mais suave e falou, olha, a eficácia, a eficiência do eletrodo de aterramento depende da sua distribuição no solo. Se ele é mais fechado, mais aberto, ela depende disso. E das condições do solo, se o solo é mais seco, tal, babá. Aí ela põe uma vírgula, você respira fundo e ela vem com outra obrigação. Deve ser selecionado. O deve, a gente já viu o que é. Agora nós precisamos entender o que é a palavra selecionado na norma. A palavra seleção, o capítulo 6 chama seleção e instalação dos componentes. Quando a norma fala em seleção, por exemplo, para disjuntor, deixa eu dar um exemplo de baixa tensão que fica muito claro. Eu tenho uma série de disjuntores. Eu tenho um fio de 2,5, e eu tenho disjuntor de 10, eu tenho disjuntor de 13, eu tenho disjuntor de 20, eu tenho disjuntor de 16, eu tenho disjuntor de 25. Eu vou selecionar o disjuntor adequado para o cabo de 2,5. Eu não tenho como entrar nesse assunto, mas o cabo que eu tenho que escolher, o disjuntor, é o de 16, ou de 13, ou de 10. O de 20 não dá, por quê? Porque 20 só dá se o fio estiver sozinho dentro do eletroduto. Então, eu estou selecionando, eu estou escolhendo entre vários disjuntores possíveis. Tem gente que chama isso de projetar. Ok, pode projetar. Se o disjuntor for ajustável, é ajustar. Então, o termo selecionar quer dizer isso.
Então, deve ser selecionado um eletrodo de aterramento. Eu vou escolher entre um eletrodo com malha mais fechada, mais aberta, a gente vai ver como é isso, mas eu vou escolher entre todas as malhas possíveis um eletrodo adequado às condições do solo, aqui é a resistividade do solo, essa coisa toda, a resistência de aterramento exigida pelo esquema de aterramento adotado. No estado, aqui no Sudeste, na média tensão, nós usamos o que nós chamamos de esquema TN, depois eu vou mostrar para vocês um exemplo. O neutro, na média tensão, ele é distribuído. No Nordeste, o neutro na média tensão não é distribuído, é só no Nordeste. No Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste e no Sul. Só no Sudeste que o neutro é distribuído. Com isto, a gente tem um esquema TN. Vai ter um valor de esquema de aterramento? Vai, mas não tem nada a ver com 10. É outra coisa completamente diferente. Tem umas equações, o relé tem que ter função diferencial, aí entra outro esquema completamente diferente. E a tensão de contato máxima. Veja que coisa interessante. O que define a exigência do aterramento é a tensão de contato máxima. É a tensão que vai aparecer entre a palma da mão e a sola do pé. Isso é chamado de tensão de contato. A máxima tensão que pode aparecer é a tensão que é submetido, a tensão que, se eu colocar uma tensão em cima de um corpo normal, vai circular da mão esquerda para os dois pés, pode circular uma corrente de 30 miliamperes. É alguma coisa mais ou menos isso. Tá? E, consequentemente, eu posso ter uma fibrilação cardíaca. Então, é isso que esse texto aqui está falando. Então, veja, de forma alguma está falando que tem que ter 10 ohms, que eu estou seguro. Não, está falando que eu estou seguro quando eu tenho uma tensão de contato máximo. A resistência de aterramento depende da sua função diferencial que está ajustada no relé, e papapá, e papapá. Tem equações para calcular isso. Bom, ou seja, o que a norma está mandando é fazer uma coisa dessa. Eu preciso ter uma subestação. Então, está aqui uma subestação em alvenaria. Eu tenho uma malha de aterramento que ultrapassa a subestação. Por quê? Porque eu tenho que estar em cima da malha, ela está sob a edificação e, portanto, sob, inclusive, quem está do lado de fora. Então, quando eu estou acessando isso aqui pelo lado de fora, essas portas metálicas, eu tenho que estar sobre a malha de aterramento. Ou seja, a malha de aterramento tem que estar sob os meus pés. Então, isso aqui tem que avançar pelo menos 1 metro de distância, que é mais ou menos o comprimento que a gente tem do braço, mais ou menos padrão. Evidentemente que tem uns caboclos que têm um braço mais comprido, né? Pegar lá o Oscar Schmidt, o braço dele, com certeza deve ter mais de 1 metro. E tem uns caboclos que é mais baixinho e tem o braço menor que 1 metro. Então, mas o braço mais ou menos padrão no Brasil é por volta de 1 metro. Tá? Isso vem de uma coisa chamada parâmetro antropométrico. Tá? Bom, e aí, gente, o que acontece? Quando a gente estava fazendo a norma, nós precisamos escrever algumas coisas aqui para ficar claro. Mas veja, isso aqui é o preâmbulo daquilo lá. É a introdução da introdução. É preciso entender a importância que o texto tem que
cada texto tem no seu lugar. É preciso entender essa importância. Então, veja, a norma começa com um preâmbulo, falando assim: as características e a eficácia dos aterramentos devem satisfazer as prescrições de segurança e funcional da instalação. Gente, mais geral do que isso aqui não tem jeito. Então, ela está falando, olha, o aterramento deve satisfazer as prescrições da instalação. Ok. Aí, ela chega e vai para um outro item para falar da resistência de aterramento. O valor da resistência de aterramento deve satisfazer as condições de proteção e funcionamento das instalações de acordo com o esquema de aterramento utilizado. Veja, a palavra deve aqui está relacionada com isso, deve satisfazer as condições de proteção, é evidente que ele deve. Então, a obrigação é só isso aqui. Aí, gente, quando estava fazendo a norma, tem uns caboclos que ficou preso nos 10 homens, e aí fica atrapalhando a negociação, o negócio não anda, porque fica criando problema, e não, tem que ter 10, né? Tem que aparecer aí em algum lugar, porque a turma, senão como é que o caboclo vai fazer? E tal, e coisa, e tal, e aí nós entramos num acordo. Se aparecer numa nota, tá bom? Tá. Então nós escrevemos uma nota. Agora, veja a diferença desse texto para a diferença da norma. Desculpa, da nota. Gente, a nota, o entretanto está seguido aqui. Eu só separei como se fosse um parágrafo, só para ficar fácil de vocês entenderem. Se alguém falar que é obrigado a ter 10 homens, principalmente em qualquer época do ano, nesse texto aqui, olha, não leu direito aqui. Nota. Primeiro, nota não pode ter prescrição. A BNT não aceita que uma prescrição seja colocada numa nota. Não é aceitável. Se a gente usar o verbo deve numa nota, ela não deixa publicar a norma. Tá? A não ser que você não vá, eu já vi um. Ok, alguém comeu bola. Mas não pode. Nota é uma explicação. Tal. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos tentando dar uma explicação para esse item aqui. Então, ó, o arranjo e as dimensões, nós já falamos disso lá, o arranjo, do sistema de aterramento são mais importantes que o próprio valor da resistência de aterramento. Gente, aqui eu queria lembrar o meu amigo Zé Rubens, que faleceu há alguns anos, uns 2 anos, foi coordenador da 5410 por 30 anos, parece. Desde 1980 e poucos, acho que não chegou a 30 anos, talvez, ou se foi 30. O Zé, além de engenheiro, era jornalista. Aliás, ele gostava mais que chamasse ele de jornalista do que de engenheiro. E o Zé era muito rigoroso nessas coisas, no falar e no... E aí ele falava o seguinte: se alguém chegar para te pedir uma opinião, por exemplo, olha, caiu um raio em tal lugar e queimou os equipamentos. Por quê? Às vezes o cara fala, olha, eu não sou especialista, não. Ele falava, então para aí. Se você não é especialista, não fala. Por quê? Por que o cara fala que não é especialista? Porque se ele falar uma bobagem, ele já falou antes que não é especialista. Então ele começa se desclassificando para ter uma desculpa para não falar besteira depois. Olha o que está acontecendo aqui com a norma, gente. O arranjo e as dimensões são mais importantes que o próprio valor da resistência de aterramento. Nós vamos falar da resistência de aterramento e já falamos que tem coisa que é muito mais importante que ela. Então, já descantou ela para lá. Depois, a gente usa uma palavra, que essa palavra é para entortar tudo. Entretanto, aí vem uma outra palavra que esculhamba o resto tudo. Recomenda-se uma resistência da ordem de grandeza. Ordem de grandeza vai até 50. Ordem de grandeza de 10 vai até 50. Depois de 50, entra na ordem de grandeza de 100. Então, veja,
recomenda-se uma resistência da ordem de grandeza de 10 como forma de reduzir os gradientes de potencial no solo. Gente, isso é completamente diferente desse texto que fala que é tensão de contato máxima, que deve, que, olha, completamente dá a mesma importância, só porque apareceu o número 10. Aqui, da importância que tem lá, eu acho uma loucura. Tá? Então, veja, aqui eu acho que eu provei de uma forma cabal pela norma, que a norma não fala em 10, que a norma fala em tensão de contato, que a tensão de contato é mais importante. Então, o que é que falta, gente? Falta agora mostrar fisicamente essa coisa. Então, vamos lá. Bom, aqui estão os cabos, né? Haste revestida de cobre. Gente, tem o cabo, tem umas histórias aí, de vez em quando, eu ouço umas histórias aí de arrepiar. Tem a tal de haste comercial, o tal do cabo comercial. Gente, isso é cabo desnormalizado, sei lá como é que a gente chama isso. Tá? Turma chama de desbitolado. Né? É cabo que não atende a norma, isso é ilegal. Haste comercial é ilegal. Usar isso é ilegalidade. Tá? É a mesma coisa de você ir comprar 1 litro de óleo que só tem 800 ml, gente. Pelo amor de Deus, usar um negócio desse é para, como diz o meu amigo goiano, para acabar com o piqui de Goiás. Tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu queria definir com vocês, o que é resistência de aterramento. E aí nós vamos... Imagina que eu tenho uma haste aqui. E eu vou injetar uma corrente nessa haste. Quando eu injeto uma corrente nessa haste, isso aqui vale para qualquer eletrodo, gente. Pode ser uma malha, pode ser. Só que uma haste é mais fácil de ver. Tá? Então, eu injeto corrente nessa haste. Quando eu injeto corrente nessa haste, a corrente sai perpendicular à haste, de forma radial. Quando ela sai, ela percorre um terreno que tem uma resistividade. Resistividade é a característica do terreno. Quando você pega uma fatia do terreno, aí você consegue medir a resistência. Então, como ela percorre um terreno que tem uma resistividade, aparece no solo uma curva de potencial. Isso aqui dá para medir, gente. Eu, quando dava aula na universidade, eu media isso aqui com os alunos lá no campo. A gente fincava uma haste, injetava a corrente, e aí a gente ia medindo e traçava essa curva aqui. Claro que, na prática, essa curva não fica tão bonitinha assim, porque o solo não é homogêneo. Tá? Isso aqui é para solo homogêneo. Aonde vocês vão pegar isso aqui direitinho, entender isso aqui e tal, é no livro do Cotrim. O livro do Cotrim é a melhor explicação do que é resistência de aterramento que eu já vi até hoje. Tá? Instalações elétricas do Ademar Cotrim. Então, você tem essa diferença de potencial. Gente, por definição, eu chamo de resistência de aterramento a relação. Relação é uma palavra que quer dizer divisão. Então, resistência de aterramento é, por definição, a relação entre a tensão de contato apresentado numa malha com relação ao infinito e a corrente que provocou essa elevação de contato. Gente, isso aqui é uma relação matemática. Isso aqui é uma grandeza matemática que serve para dar uma certa medida. Ó, quanto maior a resistência de aterramento, para a mesma corrente, maior a elevação de potencial. Só isso. Agora, por que 10 vezes é melhor do que 8? Eu não sei. Por que 10 é melhor do que 12? Evidentemente,
Quanto menor for, melhor. Por quê? Porque para a mesma corrente eu tenho uma elevação de potencial menor. Mas... E por que esse trem 10 é o valor de corte? Eu sei lá o que aconteceu. Tá? Então, é preciso ter claro isso. O que é a resistência de aterramento? É simplesmente a relação entre duas grandezas físicas. Como que uma influencia na outra. Só essa relação. Isso não é o que queima equipamento, isso não é o que dá choque, isso não é outra coisa que depois fica mais fácil de vocês entenderem. Quando eu falo de relação de resistência de aterramento, eu estou falando da tensão em relação ao infinito e não nas proximidades da malha. Quando eu estou na subestação, eu estou nas proximidades, eu não estou com relação ao infinito. Então, a resistência de aterramento não é definitivamente o que importa. E depois eu vou mostrar para vocês uma outra figura melhor. Uma outra coisa importante, que aí é o que eu falava da diferença entre o esquema que nós temos no Sudeste e o esquema do resto do Brasil. O esquema que nós temos no Sudeste é mais parecido com o esquema americano. O esquema que tem no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, ou seja, no resto do Brasil, é mais parecido com o esquema europeu. Tá? Eu não estou falando que um é melhor do que o outro. Tem gente que fala, eu não falo. Para mim é tudo a mesma coisa. Eu não estou falando que um é melhor que o outro. Tá? Você pode falar assim, você tem sua preferência? Ah, todo mundo tem a preferência. Tem preferência por time de futebol, tem preferência por tudo. Eu posso ter preferência. Agora, falar que um não funciona, se eu falar que o esquema do Nordeste não funciona, eu estou falando que o esquema da França não funciona. Pô, e a instalação do francês, do espanhol, é ruim. Não. Se vocês falar que o esquema do Sul é ruim, desculpa, do Sudeste é ruim, tá, é o esquema dos americanos, não é ruim. Então veja, são soluções diferentes, só isso. Tá? Então, veja, quando eu tenho um equipamento em alta tensão, isso aqui é muito comum em baixa, a gente não tem aterramento, né? Na minha casa, eu tenho tomada de 3 pinos em todas as tomadas. Eu sempre falo, se um neto ficar doente, antigamente, tudo que a gente ficava doente, a gente tomava chá. Hoje toma remédio, toma coisa assim, né? Mas antigamente a gente tomava muito chá. E até benzer. Eu lembro uma vez que eu virei o dedo e aí minha mãe me levou para benzer. Não sei o que benzer resolve no dedo, mas tudo bem. Então, se um neto meu precisar de tomar um chá de tomada de 2 pinos para curar alguma coisa, nós vamos ter que ir no vizinho. Agora, eu tenho equipamento de 2 pinos. Tem abajur, tem uma série de equipamentos de 2 pinos. Em média tensão, ninguém é doido de fazer isso, porque o choque, a pancada é muito maior, né? Em baixa tensão, inclusive, só que na minha casa eu tenho DR para tudo quanto é lugar, né? Não tem nenhum circuito fora do DR, nem a campainha. E nem iluminação, nem nada. Então, veja, eu tenho aqui a edificação, pensa num bloco grandão, de ferro, de aço, qualquer coisa assim. Tenho a carga e tem a fonte. A pessoa, essas três estão no mesmo potencial que estão aqui. Se por acaso der uma falta para a Terra, um defeito de isolação nesse motor, vai aparecer aqui uma tensão de contato, que é a tensão de fase. Você acabou de meter a mão aqui, ele toma um coice, por exemplo, em 3.8 de 8.7, alguma coisa assim, KV. A chance que você tem de parar vivo talvez seja menor do que ganhar na Mega Sena. Então é melhor, como ninguém aqui ganhou na Mega Sena, eu tenho certeza, porque senão não estava aqui me ouvindo, é melhor não brincar com essa aqui, porque ela é encrencada. Então o que a gente faz? A gente aterra. Agora, quando a gente aterra, é isso que nós precisamos entender.
o para que nós aterramos. Então, agora nós vamos começar a entrar no X da questão. Então. Quando a gente aterra, estava aparecendo 8,7 kV. Quando tem um defeito, agora circula uma corrente. Lembra que vai aparecer uma elevação de potencial aqui, ou seja, o potencial nunca vai ser zero. Essa história de que o aterramento, o potencial é zero, você conversa para boi dormir. Tá? O potencial nunca vai ser zero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o potencial no entorno dessa malha seja um potencial aceitável entre a palma da mão e a sola do pé. A hora que encostar nisso aqui, o potencial aqui tem que ser aceitável. Essa é a razão da coisa. Se não for isso, eu não tenho como garantir nada. Tá? No caso do Nordeste, é essa forma aqui. Eu estou falando no caso do Nordeste, porque eu tenho certeza que a maior parte de vocês estão no Nordeste. Mas é o Nordeste, é o Centro-Oeste, o Sul, todos os outros são assim. E no caso do Sudeste, a malha de aterramento, ela poderia estar do lado de cá também, tá? Porque a malha tem que estar em volta aqui do equipamento e tal. Eu tenho um fio que interliga isso aqui. Então, quando circula a corrente, eu tenho uma parte que vem por aqui e uma parte que vem por aqui. Tá? Consequentemente, essa parte, como essas resistências estão em paralelo, vem uma parte maior por aqui e uma parte menor por aqui. Tá? Então, melhora o projeto da minha malha de aterramento, tudo fica mais fácil. Não é só isso. Tá? Então, a mesma coisa. Essa malha tem que garantir que a hora que eu ponho a mão, a elevação de potencial no solo não seja tal. Agora, eu preciso ter claro que essa corrente está circulando por aqui. Tá? Bom, qual é essa tensão de contato? É essa figurinha aqui. 100 volts, eu posso tomar choque se meu corpo tiver molhado. Gente, o molhado aqui é as mãos e os pés molhados só. Não precisa estar o corpo inteiro, que a corrente entra aí, entre aspas, pela mão e sai pelos pés, né? Porque na realidade a corrente é alternada, então ela fica oscilando. Então é só as mãos e os pés molhados. Se o corpo estiver seco, é essa curva daqui. Seco vale a umidade do corpo, tá? É condição normal. Se o corpo estiver molhado, eu posso tomar um choque por, no máximo, 100 volts por 200 milissegundos. Se o corpo estiver em situação normal ou seco, eu posso tomar um choque por 200, 300, 400 milissegundos. Gente, milissegundos em instalações elétricas, para um disjuntor desligar, é eternidade, hein? Um disjuntor de média tensão desliga em 100 milissegundos com o pé nas costas. Usando relé e essa coisa tudo, desliga em 100 milissegundos com o pé nas costas. Um fusível chega a desligar em 3 milissegundos. Então, só o aterramento não é suficiente na maior parte das vezes. Eu preciso forçar o desligamento do disjuntor também. Tá? Só que aí isso vai ficar para uma outra época, um outro live, porque eu não consigo falar dos dois agora. Mas veja, eu preciso forçar o desligamento do disjuntor. Por isso, gente, que eu falei que no caso do Nordeste, eu preciso ter aqui uma função diferencial no meu relé. No caso do Sudeste, uma função 50-51 é suficiente. Por quê? Porque a corrente aqui é muito maior. Essa corrente aqui é menor. Tá? Porque ela entra pela terra, a impedância desse caminho é maior, a impedância desse caminho é menor, a corrente é maior, então a função 50-51 enxerga. Mas eu não consigo entrar nisso, vai mais um tanto. Isso aqui, gente, é regulado por uma norma de efeito da corrente elétrica no corpo humano. Agora, como é que a gente acerta isso aqui
que depende do ser humano, isso aqui não depende da instalação, isso aqui vale para baixa, para alta, isso vale para qualquer nível de tensão. Isso vale para 88, para 138, vale para 220, vale. Por quê? Porque depende do ser humano. Quantos volts eu posso tomar de choque da mão para os pés? Essa figura aqui está na última página da 14039. Tá? E essa figura aqui, gente, é uma figura internacional. O mundo inteiro usa essa figura. De uma forma um pouquinho diferente, deitada, outra, mas o mundo inteiro usa essa figura. Tá? Isso não é uma coisa inventada no Brasil. Então, como é que eu acerto essa coisa toda? Então, vamos lá. Eu fiz essa sequência de transparências aqui para vocês entenderem o porquê dessa coisa. Imagina que eu tenho uma haste bem aqui. Eu falei para vocês que se eu injetar uma corrente aqui, eu vou ter uma elevação de potencial no solo desta forma. Então, vai aparecer uma tensão entre o pé desse caboclo aqui e a mão, se ele colocar a mão na haste, que é desse tanto de volts aqui. Ó, o pé está aqui e a mão está aqui. Então, vai aparecer essa tensão aqui, que é chamada tensão de contato entre o pé e a mão dele. Com isso, vai circular uma corrente, como é a mão esquerda. Portanto, se os olhos não estão aparecendo aqui, é porque esse caboclinho está olhando para o fundo. Então, isso aqui é uma mão esquerda. Se é uma mão esquerda, a corrente passa pelo coração. Então, pode ter fibrilação. Então, é isso que nós estamos preocupados. Bom, vamos pensar o seguinte. Essa pontinha desse jeito aqui é só para uma haste de dimensão desprezível. Essa aqui não é desprezível. Olha o tamanho dessa haste e o tamanho da cintura desse caboclo. Essa haste é grossa. Então, ao longo da haste, a tensão de contato não varia. Isso aqui é desse jeito. Portanto, a hora que ele meter a mão, é só essa parte aqui, vai ser aqui. Aí aparece um caboclo que fala, bom, mas espera um pouquinho, a tensão não varia aqui. Se eu pegar uma haste bem gordona, tá aqui, a tensão não varia, em cima da haste não varia. Na realidade, gente, varia muito, muito, muito menor do que aqui. Não é que não varia. Varia, mas muito, muito, muito menor. É proporcional à resistividade do solo e à resistividade do cobre. Isso aí é ou do aço, seja lá do que for. Então, veja, se o caboclo do lado de fora toma um choque disso, e um caboclo em cima está equipotencializado, se eu passar, colocar um caboclo em cima, ele não toma choque nenhum. O equipamento está aqui, o pé dele está aqui, ele não toma choque. É o que acontece com o passarinho, com os dois pezinhos lá em cima do fio, não acontece nada com ele. Agora, quando ele esbarra o pezinho em cima do fio e esbarra a asa numa estrutura aterrada, aí ele vai parte dessa. Então, veja. Então, se eu pular todo mundo lá para cima, resolveu o problema. Sim, resolveu o problema. Eu só criei um outro problema, onde eu vou arrumar uma haste gordona dessa para pôr embaixo da minha subestação inteira. Tá? Agora, eu queria só buscar uma coisa para vocês. Olha a resistência de aterramento aqui. Ó. A tensão, a elevação de potencial é igual à resistência de aterramento vezes a corrente que provocou a elevação de potencial. Olha aonde está a resistência de aterramento. Uma resistência de aterramento provocando alguma coisa aqui, o caboclo não está nem aí para o choque que ele está levando. Ele não está levando choque. Então, é isso que nós precisamos entender. A resistência de aterramento, ela pega só para coisas que estão longe. Ela não pega para o que está em torno. Portanto, eu não sei para que essa preocupação, ainda mais quando o número é 10. Aí acabou. Aí é para acabar com o Pique de Goiás mesmo. Tá? Então, aí vem a outra pergunta.
Quando eu falo isso para os técnicos de segurança, eles ficam com uma pouca tardoria comigo, mas tudo bem. Vamos lá. O caboclo pode levar um choquinho. Por quê, gente? Porque nós não temos tecnologia para não levar choque nenhum. Ele só não pode levar um choque e dar uma fibrilação cardíaca. Nós já vimos lá o choque, a curva. Então, se ele pode levar um choquinho, vamos trocar isso aqui por uma coisa que dá um choquinho nele. Vamos. Ó, se eu pegar aquela curva lá, agora eu vou tentar chegar no ponto que eu quero. Estou fechando a ideia de por que tem que ser uma malha, tá? Se eu pegar toda aquela ideia, eu tenho uma haste aqui, ou um cabo de cobre, e eu injeto uma corrente aqui, vai aparecer uma diferença de potencial no solo aqui. Se eu tiver um cabo lá longe e injetar aqui, vai ter outra aqui. Se eu aproximar esses cabos um do outro, eu vou aproximando, vai chegar um ponto em que ela passa pelo zero, ela só toca no zero aqui e sobe de novo. Se eu continuar aproximando, essa aqui entra para cá, essa aqui entra para cá, a soma vai dar maior que zero. Portanto, ela não passa pelo zero mais. Se eu aproximar mais, ela passa menos ainda pelo zero. Agora, e se eu tiver um punhado de haste? Tem uma haste aqui, uma haste aqui, uma haste aqui, uma haste aqui, outra aqui, eu vou ter uma coisa assim. Se eu colocar uma haste mais perto, uma no meio, eu vou ter uma coisa assim. Se eu colocar outra aqui, eu vou ter uma coisa assim. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma região onde a diferença de potencial ela é menor. Ela não é zero, como se tivesse uma chapa, mas ela é menor. Então, o que eu vou falar? Olha, se essa diferença de potencial aqui for aceitável, eu vou pôr um cabo aqui, outro aqui e outro aqui. Se não for aceitável, se for só essa, eu ponho um cabo aqui, outro aqui, outro aqui. O que eu estou fazendo? Estou fazendo uma malha. Agora enxerga isso dos dois lados. Eu estou fazendo uma malha. Aqui, ó, faz assim, ó. Ele vai passar no centro aqui pelo fundo. E aqui, o centro vai ser o ponto de maior diferença de potencial. Se eu for traçar umas curvas de êxito potencial, isso aqui é como se fosse um cone. Vendo de forma trifásica, é parecendo um cone daquele de trânsito. Então, ele chega no máximo num cone. Então, se eu tiver com o pé aqui em cima e a mão encostada no equipamento que está aterrado aqui, é o maior choque que eu levo. Então, eu vou tentar projetar uma malha aonde o choque é o maior choque que eu levo. É exatamente isso que fala a norma de projeto de aterramento de subestação. Tá? Ela vai te levar ao projeto de uma malha onde a tensão aqui é menor do que aquela tensão do contato. Então, agora eu vou pegar e vou trocar um eletrodo gordão por uma malha. Eu estou vendo só um corte dela aqui. Essa malha vai ser muito apertada? Não, eu posso dar um choque um pouquinho maior nesse caboclo aqui. Ó, um choque um pouco maior, ou, na pior da condição, se isso aqui for aceitável, só um anel em volta. Gente, olha a resistência de aterramento aqui. Ela não está pegando em nada em relação ao que está acontecendo aqui, ó. Resistência de aterramento está aqui. O choque que o caboclo está tomando está aqui. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, eu preciso projetar uma malha que a tensão que vai aparecer aqui é inferior à tensão que pode provocar fibrilação cardíaca. Isto é garantir a segurança de uma pessoa numa subestação. Isso é garantir. Fazer com que a tensão que vai aparecer na malha seja menor do que, ou a tensão de contato, que é o que vai aparecer na malha,
seja menor que a tensão de contato limite, que é a máxima tensão que o caboclo pode tomar choque. Portanto, o aterramento de uma subestação, fazer o projeto é fazer isso aqui, desta forma e tudo. Na época que eu estava na faculdade, o professor fazia isso, ou seja, ele demonstrava e aí ele escrevia lá CQD, como queremos demonstrar. Veja, eu acho que eu demonstrei por que tem que ser uma malha assim, uma malha calculada, dependendo da resistividade do solo, aí tem os métodos de cálculo, tem programa para cálculo, aí num outro ponto. Mas isso aqui é que tem que ser o aterramento de uma subestação. Eu estou falando de subestação, é alguma coisa maior do que um kV. Então, pode ser 4.016, desculpe, 4.160, que é 4,16 kV, pode ser 3 kV, pode ser 13,8, pode ser 88, é tudo a mesma forma de fazer. Ok? Então, é isso que é o aterramento de uma subestação. Se algum dia a gente tiver uma chance de conversar aqui, eu vou mostrar para vocês que o aterramento da baixa tensão é completamente diferente. Ele não tem essa necessidade que tem aqui, de ter uma malha embaixo, blá, blá, blá. Ele não tem necessidade de ter malha, essa coisa toda. Tá? Aqui estão os meus contatos. Vocês chegam através do Anderson, também chegam a mim, é só vocês entrarem em contato aí com ele e chega em mim. E aí, agora, eu acho que fica interessante a gente conversar aí sobre as dúvidas e como é que vocês enxergam isso. Tá? Muito bom, João. Muito bom, muito top. O pessoal aí que está no aplicativo do Zoom. Deixa eu só ver como é que tá chegando aqui para eles. Certo. O pessoal, eu vi que muitos estavam anotando aí algumas observações. Pode ficar à vontade aí, pessoal. Alguma pergunta aí, aproveita, que é raridade você conseguir, de fato, aí tá de frente a frente aí com o João Cunha, né, João Cunha? Devido à grande correria. Não, é aí, raridade. Cadê o Kilvin? Kilvin pode falar, Kilvin. Kilvin levantou a mão aí. Pode liberar o teu microfone e manda brasa. Boa noite, professor. Aqui é o Kilvin de Manaus. Firme, oh, acabou. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. É isso aí. A minha dúvida, professor, é em relação a um laudo de aterramento em uma edificação onde essa subestação está em pavimentos superiores. Qual seria o roteiro para eu fazer essa medição através do método de estratificação, né, que a norma pede, pelo Werner, né, se eu não me engano? Como é que eu estaria, de 4 estacas, como é que eu estaria fazendo essa medição para esse laudo dessa resistência do aterramento da subestação? Então vamos lá. Esse é um ponto que a norma ainda não resolveu. Tá? Ela indica, mas não resolve. E aí eu vou te falar o meu entendimento e é como eu acho que a coisa vai ter que andar, porque eu não vi outra solução ainda. Primeiro, se você tem só a subestação no piso superior, tá? Vamos imaginar, por exemplo, esse prédio que eu falei de Salvador, a gente tinha 3 subestações. 2 no térreo, uma é onde entra a energia da concessionária, subestação de entrada de energia, e assim que a norma chama. Aí você tem ali um transformador, 2 transformadores, já não me lembro mais quantos eram, e depois você tinha os painéis de distribuição que distribuía para as outras 2 subestações. Tá?
Uma estava no térreo, já no corpo do prédio, porque você tinha garagem. Uma estava no corpo do prédio, no térreo, e a outra no 23º andar. Então, aí você tinha um barramento que subia e descia. Embaixo do piso do térreo, tinha mais 3 ou 4 andares de garagem. Portanto, o contato com o solo estava lá embaixo. Nenhuma dessas subestações tinha um contato com o solo. Portanto, esse método que está aqui não resolve. E medir a resistitividade do solo, eu não sei para quê. Por quê? Porque a tensão de contato vai ser resolvida aí com equipotencialização. Como é que eu faço isso? Você sabe aquelas telas soldadas que é usado para piso industrial? Um dos fabricantes é a Telcon. Lá antigamente era, não sei se foi o primeiro, mas você tem uma série de fabricantes. Ela vem em rolo ou vem em placa fina. Você põe essas placas, solda em alguns pontos e faz toda uma interligação. Aí depois você joga uma camada de concreto, que tem que ficar em cima e embaixo para não enferrujar, e faz a ligação desta tela com o BEP. E aí, o BEP com a malha de aterramento. Mas veja, a malha de aterramento aí, ela não vai servir para reduzir a tensão de contato. Ela não tem mais essa função. A tensão de contato vai ser resolvida pela equipotencialização. Então, se for num esquema como é aqui, por exemplo, no TN, não tem valor para essa resistência de contato, para essa malha. Pode ser. Se for no caso do resto do país, é a corrente que vai circular para disparar o relé diferencial. Tá? Normalmente, que malha é essa? É aquele anel que está em volta para fazer o SPDA. É essa malha. O que você tem que preocupar é muito mais com a equipotencialização dentro da subestação, no piso, do que com a malha de aterramento efetivamente. A malha de aterramento, você tem que preocupar se essa malha de aterramento tem a sensibilidade, ou se a corrente de falta vai ter a sensibilidade para desarmar o relé de proteção. Ok. Certo? Certinho. É a dúvida, né, que a gente tem, como é que é feito, né? Isso. Veja, eu vejo o pessoal falar em estratificar o solo, por exemplo, para fazer um projeto de uma malha para baixa tensão. Para baixa tensão, a norma sequer leva em conta, aí eu preciso de mais pelo menos uma hora para mostrar isso para vocês, não dá para ser hoje, pode ser uma outra época, a norma sequer leva em consideração a eficácia da malha de aterramento na proteção contra choque. O aterramento pode ser do ponto de vista da norma. O aterramento não é levado em conta para baixar a tensão de contato. Isso foi na edição de 90. Na edição de 97, isso não foi considerado mais. Na edição de 2004, não foi considerado mais. Tá? Então, basta, por isso a norma fala, faz um anel e pronto. No caso da 5419, você só vai ter uma preocupação com resistividade do solo se você tiver, por exemplo, uma área aberta, alguma coisa assim, e que o raio puder transferir o potencial para a área aberta e tudo. Se for só em volta da edificação, é o anel em volta e ela não fala que você tem que medir nada, você só tem que ter um anel em volta. Então, esse é o X da questão. A gente
essa coisa da resistividade, da resistência, essa preocupação, ela tem uma importância, mas não do ponto de vista do aterramento, mas da corrente de falta que vai desligar a proteção. Tá? Perfeito, perfeito. O Arnaldo liberou o áudio aí também. Alguma pergunta, Arnaldo? Eu tenho uma pergunta sobre a questão da equipotencialização. Até que distância você considera equipotencializar uma malha de aterramento entre elas? Então, Arnaldo, essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. A norma está começando, a gente brinca com os carioca, né, que a situação no Rio está tão feia que o cara mata um hoje e deixa o outro amarrado para matar amanhã. A norma faz isso também. A norma põe algumas coisas em notas para poder ir dando um norte para as coisas. Ela fala o seguinte: quando você tem duas malhas simultaneamente acessíveis, ou dois equipamentos aterrados nessas malhas simultaneamente acessíveis, está mais ou menos a mesma coisa, você tem que interligar por baixo, ou seja, elas não estão equipotencializadas. Então. Bom, se você considerar hoje o número que a 5410 apontando é 10 metros. Ou seja, até 10 metros você tem que interligar e você força essa equipotencialização. Acima de 10 metros, você não liga para essa equipotencialização mais. Por exemplo, ninguém é louco o suficiente de querer potencializar duas cidades a 100 quilômetros de distância, concorda? Concordo. Equipotencializar duas casas, a sua e a do vizinho, também não. Tem um muro na frente, para que eu vou potencializar? Agora, se não tiver o muro, aí eu tenho que potencializar. Se ela tiver mais do que 10 metros uma da outra. Desculpa, menos de 10 metros uma da outra. Porque aí as pessoas podem tocar uma na outra. Se ela tiver mais de 10 metros, o duro é saber o que é 10 metros. Por quê? Para mim, 11 e 10 é a mesma coisa. Eu, quando vou com a minha mulher, com os meus filhos lá no shopping, e eles vêem lá 199, eu falo, não, isso aí é 200, isso aí é conversa fiada. Aí, não é 200, é 199, é a mesma coisa de 200, é só baixar esse um aí, pra vocês acharem que o negócio está parecido com 100, mas não é. 199 e 200 é a mesma coisa. Se for 199,99, nenhum centavo ele tem para devolver. É só para... Então, para mim, 11 metros e 10 é a mesma coisa. Porque está correlacionada ao passo, né? Essa questão de passos. Não, tem a ver com você ter contato com duas malhas. Porque na indústria, veja só, na indústria você tem, às vezes, o RH, tem o departamento, aí tá ali, tem um anel, tem outro anel, tem outro anel, tem outro anel, e eles não estão interligados. Quando que é obrigado a estar interligado? Se isso menos de 10 metros. Menos de 10 metros. Se tiver mais de 10 metros, não é obrigado a estar interligado. Aí é que vem o que eu estava falando. 10 metros, 11 e 10 para mim é a mesma coisa. Se 11 e 10 é a mesma coisa, 12 e 11 é a mesma coisa. Se 12 e 11 é a mesma coisa, 12 e 10 é a mesma coisa. 13 e 12 é a mesma coisa. Se 13 e 12 é a mesma coisa, 13 e 11 é a mesma coisa, 13 e 10 é a mesma coisa. 15 e 10 para mim é a mesma coisa. 15 para mim é 10. 100 para mim não é 10. Agora, aonde termina, eu não sei. Você entendeu?
A linha de corte é um ponto que você vai ter que definir. Agora, eu já vi gente interligando coisa de 100 metros, então vamos parar e vamos pensar. Por exemplo, um SPDA interligado a 100 metros um do outro. Você acha que o raio vai cair naquele prédio, vai andar naquele cabo 100 metros e não vai sair pela terra, não. Ele vai só andar dentro do cabo. Brincadeira. Por que você pôs o anel? Para dissipar a corrente. Por que você está interligando? Ele vai dissipar. Você acha que depois de 100 metros vai chegar alguma coisa lá na frente? Não. A cada 10 metros cai a metade da potência. Então, 100 metros cai a 2 elevado a 10 da potência. Não chega a nada, chega a menos de 1000. Menos de 1 milésimo de potência do raio. Entendi. Então, é bobagem interligar uma coisa muito distante. Você entendeu? Entendi. Então, o critério que a norma... E veja, você não vai encontrar... Tem gente que fala que tem que interligar porque a norma manda. Você não vai encontrar em nenhuma norma mandando interligar. Dentro da indústria é a propriedade. Quando você pega a 5410, ela fala assim, toda edificação deve ter um eletrodo de aterramento. Na realidade, ela fala que toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento, denominada eletrodo de aterramento. Então, ela coloca o eletrodo de aterramento vinculado à edificação. Edificação é as 4 paredes. Uma é o RH, a outra é a oficina, a outra... Ela fala que a edificação tem que ter um eletrodo de aterramento. Quando você pega a 5419, ela fala que toda a estrutura é só uma forma de falar, a gente tem que entender. A 5410 ela vem de uma norma de edificações, que aí ia ser 364. Então, o foco dela é para edificação. Ela fala logo lá no início. A 5419 é uma norma mais abrangente. Então, ela chama de estrutura, o que você pode entender também como edificação, ou pode ser alguma outra coisa um pouco diferente de edificação. Um tanque é uma estrutura. Tá? Uma indústria química, que é a tubuleira, tudo é uma estrutura. Então, ela fala que toda a estrutura deve ter um aterramento. Quando você pega a 14039, ela fala que a edificação o eletrodo de aterramento deve ser constituído sobre o piso da edificação. Ninguém fala que tem que ser na propriedade, tem que estar tudo aterrado. Nenhuma norma fala isso. Agora, se você quiser aterrar, os fabricantes de cabo agradecem. Agora, se você aterrar um negócio com 100 metros, eu já vi coisa com muito mais de 100 metros. A eficácia disso é desprezível. Tá? Entendi. Na minha visão. Ok. Já vi gente que defende isso de pé junto, mas eu não vejo argumento técnico para isso. Tá? Perfeito, muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta aqui do pessoal do Facebook, João. O Bruno pergunta aqui, a distância mínima entre hastes. Qual é a recomendação mínima de distância aí entre hastes? Então, aí o mínimo entre hastes é mais preocupado com a eficácia da malha. Porque não adianta, se você colocar uma haste muito longe da outra, e cada haste der uma resistência de aterramento aí, porque aí se estiver longe é resistência mesmo, não tem jeito. Uma resistência de 10 ohms, as duas hastes estão em paralelo, vai dar uma resistência de 5. É aquela figurinha que eu mostrei antes. Deixa eu só voltar na figurinha aqui, espera aí só um pouquinho. Certo. Deixa eu achar aqui agora onde eu compartilho. Agora eu fiz rolo aqui. Onde que eu compartilho aqui? Na parte de baixo, João. Tem aqui, já vi. Share. Ih, já vi.
É eu que me perco aqui nesse trem. Esse trem aqui é uma loucura. Ó, quando eu mostrei isso aqui, ó, a gente consegue enxergar por aqui, ó. Se eu tiver duas hastes bem longe uma da outra, elas estão praticamente independentes. Então, a relação entre elas dá mais ou menos 50%. Se eu trouxer nessa situação, vai ao limite dos 50%. Então, isso aqui é mais ou menos 2 vezes o comprimento da haste. Se eu tenho uma haste de 3 metros aqui, seria 6 metros aqui. Se eu trouxer mais perto, eu perco eficiência. Então, 2 hastes com resistência de 10 ohms, em paralelo, não dá mais 5 ohms, mas dá 6 ohms, por exemplo. Tá? Então, a área de influência de uma haste começa a entrar na outra e começa a perder eficácia. Quanto mais perto tiver, pior fica a situação. Aqui dá 0,8. Então, eu já não estou ganhando muito pondo mais haste. Então, o ideal é alguma coisa entre o comprimento da haste, por exemplo, se eu estou usando a haste de 3 metros, de 3 metros a 6 metros. Essa seria uma situação boa. Tá? De 3 metros a 6 metros como distância mínima. Tá? Que não quer dizer que precisa ser a cada 3 metros ter uma haste. Perfeito. A norma fala do cabo, não fala da haste. Perfeito. O Léo Moraes ele pergunta aqui, olha, qual a quantidade mínima de hastes deve ter numa subestação simplificada, tipo metálica, de 225 kVA? A norma não fala de haste, ela fala da tensão de contato. Então, você vai fazer a malha, você vai ter que ver a resistitividade do solo, qual a tensão de contato que chega ali. Então, você vai trabalhar com hastes, com malha, primeiro. Você vai trabalhar com aquelas camadas de brita, ou concreto, ou asfalto por cima. A camada de brita, o concreto e o asfalto, ele faz o mesmo efeito da bota de borracha ou do tapete de borracha. Só que numa medida de proteção coletiva. Então, ele já está ali para proteger. Então, é aquela caixa de brita ou coisa. Aí é que vai ver a haste abaixa a tensão de contato num determinado ponto. Então, se precisar da haste, mas a haste é mais se precisar. E aonde precisar. Não tem esse limite mínimo. Tá? Inclusive, a norma sempre fala haste é no sentido de complementar. O principal é o cabo. Perfeito, perfeito. Eu poderia fazer outra pergunta? Por mim, tudo bem. É uma dúvida que eu sempre tenho. Não sei se já foi falada, porque caiu a conexão aqui. Mas por que toda subestação tem que ser com brita? Tem que ter brita? Então, porque é o seguinte, quando você pega uma subestação de 88 kV, por exemplo, ou de 138, você tem que baixar a tensão. Pega 138 para ficar mais fácil, que eu tenho um número mais ou menos. A tensão de fase vai dar 80 e tantos mil. Certo? Então, você tem que baixar essa tensão de contato de 80 e tantos mil, que é a tensão de fase, para os 100 volts ali. Então, a malha fica quase que uma chapa. Então, o que você faz?
Você põe a malha embaixo e põe um piso de alta resistividade, no caso, a brita. Ou você põe uma camada asfáltica, certo? Então, é um piso de alta resistividade. Com isso, você diminui a corrente de falta e diminui a tensão de contato. Que é a mesma coisa, tem o mesmo sentido do tapete isolante. Você põe o tapete, você está impedindo que a corrente passe pelo seu corpo. Você está aumentando a resistência. Consequentemente, você está aumentando a queda de tensão até chegar no seu pé. Entendeu? Quando você pega a norma de cálculo de malha de aterramento, ela está preocupada com essa queda de tensão. A corrente, a hora que sai da malha, passando do seu corpo, veja, você tem a hora que você encosta a mão numa estrutura, num transformador ou na estrutura, um transformador que tem uma bucha com fuga para a terra. Você encostou na carcaça dele. A malha de aterramento vai abaixar essa tensão, como nós vimos lá do centro e tal, para um valor. Aí vai circular a corrente da malha para o seu pé, para a sua mão. Só que aí você põe uma camada de alta resistência. Então, você vai ter uma queda de tensão e vai chegar uma tensão menor na sola do seu pé. É essa a ideia da caixa de brita. É diminuir a tensão entre a sola do pé e a palma da mão pela inserção de uma alta resistência. A alta resistência quer dizer uma queda de tensão naquela parte. Portanto, a tensão não vai chegar em cima. Então, você diminui a tensão de contato pela inserção de uma alta resistência embaixo. Quanto maior a tensão, mais você tem que ter essa caixa para poder abaixar. No caso do 13.8, às vezes você consegue baixar só pela malha mesmo. Entendeu? Entendi. Isso você consegue enxergar estudando essa norma, que é baseado numa norma americana chamada I3E80, a norma brasileira, tá? Que é a 15.750. Tranquilo. Perfeito. Pessoal, e um ponto importante, você pode observar aí que em toda essa aula, esse diálogo do João Cunha, uma das coisas que mais se tem atenção quando se fala em aterramento, você vê que pouco se fala em uma resistência predeterminada, uma resistência milagrosa, né? É muito ligado à tensão de toque, os potenciais de segurança. Isso. Então, só uma dica aí, ó, quando for pensar em projetar uma malha de aterramento, tá entendendo? Não se apega muito nessa questão não, tem que ter 10 ohms, tem que ter 5, tem que ter 12, o que é bom. Embora a gente acaba se deparando, João, com algumas normas das concessionárias, acho que a grande parte delas, até normas mais atualizadas de 2018, onde eles exigem lá, determina que deve-se ter 15 ohms, 20 ohms, 10 ohms, tá entendendo? Então, cabe ao profissional ter essa atenção aí em especial, tá certo, pessoal? Malha de aterramento, uma das proteções principais que ela vai estar trazendo é justamente quando ele consegue controlar esses potenciais de segurança. Então, você vê que desde o início até em todo o diálogo do João, quando vai se falar na questão dos potenciais de segurança, tensão de toque, os potenciais de toque, né, no caso, você vê a atenção especial que se dá a isso, em ter que controlar isso. Então, uma série de fatores vai estar determinando esses parâmetros. Então, quando se fala em questão de subestação, quando se tem em vista assim, um ambiente específico que vai ser operado por pessoas habilitadas, que vai adentrar esse local, por exemplo, no mínimo com uma bota isolada, que esse profissional vai estar operando aí esse equipamento. Então, qual a atenção que vai ter que se dar a tudo isso? Então, todos esses parâmetros ele vai entrar no cálculo quando você vai estar dimensionando e projetando a malha de aterramento. Tá entendendo? As pessoas que vão adentrar nesse ambiente. Então, se as pessoas que vão estar adentrando nesse ambiente são pessoas que não são, só um exemplo, habilitadas, próximo a essa malha, então, temos que ter já a percepção que essa pessoa não vai andar com bota isolada para 1000 volts. Tá entendendo? Então, cada caso
é interessante estar analisando pontualmente e tendo em vista justamente essa questão, porque muitos até nos seus laudos, uma das grandes preocupações que se tem é de, não, se não tiver 10 ohms não está perfeito, já condena a malha de aterramento, e é muito importante ter essa atenção aí, ter essa expertise, essa observação em cima dos potenciais de segurança. Bacana, pessoal. Tem outra pergunta aqui, João, o Saulo perguntou aqui no Facebook, achei até interessante aqui a pergunta dele. Ele botou aqui, né? Eu fiquei curioso em como lidar com a malha em áreas abertas, como em clubes. As clubes e condomínio fechado, acho que ele quis dizer. Que possuem muitas áreas de lazer que são próximas entre si, essas malhas, nessa localidade aberta. E a malha ele pergunta, né? A malha deve cobrir toda a área? Como lidar com áreas de banho ou áreas de trânsito de pessoas? Então, aí nós vamos entrar na baixa tensão, tá? Por exemplo, a área de banho não é aterramento. Inclusive, aquela luminária que fica dentro da piscina é proibido ser aterrado. Tem que usar selve. O aterramento ali mata. Eu não tenho como explicar direitinho aqui, porque o tempo vai... Bom, o aterramento ali pode matar. Então, ali tem que ser 12 volts, selve. A norma deixa claro, selve. O 12 volts com aterramento é pelve. Lá não pode ser pelve, lá só pode ser selve. Então, o grande problema, quando a gente vê esse tipo de coisa, é vincular o aterramento com a segurança. Com a proteção contra choque. O aterramento com a proteção contra choque, ele diferencia da alta para baixa. Deixa eu tentar explicar isso em algumas palavras. Tem um vídeo lá, mas um dia nós podemos fazer uma live aqui para tentar explicar isso. Perfeito. Mas deixa eu tentar compartilhar de novo para mostrar para vocês o porquê que o aterramento na alta é a questão do 1000 volts. Por que na alta ele muda de lado em relação à baixa? Então, vamos lá. E de importância na proteção contra choque. A coisa está mais ou menos aqui, ó. Está aqui. Veja, esta curva, que, de novo, é uma curva, isso não é brasileiro, isso é uma curva internacional, o mundo inteiro adota isso, tá? É uma curva que já vem de estudo de muito tempo. Se eu olhar essa curva com detalhe, isso aqui o que é? O valor da tensão de contato pelo tempo de exposição. Qual o maior choque que eu posso tomar? Que eu não vou ter fibrilação cardíaca. A preocupação aqui é fibrilação cardíaca. Tá? De novo, eu tenho um vídeo lá no YouTube, na Universidade Biômica, que mostra essas curvas todas e tal. Veja, no caso do corpo normal, por exemplo, fora é o corpo molhado, porque pode estar chovendo. Então, o que acontece? O máximo choque que eu posso tomar, num tempo considerado infinito, tempo infinito para choque é 10 segundos, gente. 10 segundos já é infinito, tá? Então, ó, num tempo infinito, dá 25 volts. Quando eu vou diminuindo o tempo que eu estou exposto ao choque,
eu posso ir aumentando a tensão. Eu vou chegar num caso aonde eu vou poder tomar choque com o corpo molhado, 200, 300 volts em 20 milissegundos. Eu sei que vocês não estão enxergando, mas isso aqui é 10, isso aqui é 100, isso aqui é 1000, isso aqui é 10.000 milissegundos, tá? Então, eu tenho 10 aqui, aqui eu tenho 20, porque isso aqui é log. Então, veja, eu posso tomar um choque de 100, 200, 300 volts molhado em torno aí de uns 25 milissegundos. Com o corpo normal, com suor da pele, essa coisa toda, eu posso tomar um choque um pouquinho maior. 100, 200, 300, 400, 500 volts por 100, 200, 300, 400 milissegundos. Veja, se eu estou falando de um choque de 100, 200, 300, 400, 500 volts, eu já estou, e o choque eu tomo sempre fase terra, eu estou chegando em tensões fase-fase de aproximadamente 1000. Então, até uma tensão fase-fase de 1000, mais ou menos, tá? O número cravado não é 1000, gente, é porque você não tem equipamento de 950, 900, você tem equipamento até 600, depois ele pula de 1000. Então, precisa baixar o número, e 1000 é um número mais bonito, mais redondo e tal, mas a coisa não acontece em 1000 certinho. Então, o que acontece? Eu consigo, ao invés de ter que abaixar a tensão de contato, eu deixar o caboclo tomar um choque na tensão de fase e desligar rápido. Em baixa tensão, gente, para desligar em 100 milissegundos, desculpe, em 20, 25 milissegundos, isso é uma eternidade. Nós conseguimos desligar em tempo muito menor que isso. Quando nós falamos em 100, 200, 10, 20, 30 milissegundos, é uma eternidade. Então, em baixa tensão, você desliga rápido. Em média tensão, não tem tempo para desligar, não adianta. Por quê? Porque aí, a hora que você está falando em 2000, a tendência desse trem é vir para cá, acabou o tempo. Então, em média tensão, eu tenho que abaixar a tensão de contato, porque eu não vou ter tempo disponível para desligar. Então, muda a forma de fazer do aterramento entrar na proteção contra choque. É diferente de uma para outra, por causa dessa curva. Tá? Perfeito. Então, eu tenho que pensar numa área aberta com uma forma diferente de proteção contra choque, não interligando os aterramentos e fazendo isso. Não sei se eu respondi para ele. Seria melhor um dia a gente falar só de baixa tensão e mostrar como é que é em baixa tensão. Entendeu? Perfeito, perfeito. Não, ficou muito claro, mas a gente pode estar detalhando aí uma outra oportunidade, realmente aí, porque senão a gente emenda e só sai. Senão eu vou ficar aqui a noite inteira. É verdade. Vamos fazer só uma última pergunta, pessoal. Acho que foi o Marcelo, levantou a mão aí no Zoom. Pode ativar o teu áudio, Marcelo, que está desativado. Manda ver. Boa noite. É só uma pergunta aqui sobre esse aterramento. O aterramento pode ser ligado à mesma malha, tanto o aterramento como para-raio, aterramento transformadores, eu tenho que ter tudo separado? E se for uma malha, eu posso ligar tudo junto? Então, Marcelo, deixa eu tentar explicar isso para você com a evolução do conceito de aterramento. Se a gente pegar, eu tenho, por questão de gosto pessoal, eu tenho todas as normas de instalação elétrica original. Eu tenho a norma de 41 original, eu ganhei. Tá? Eu tenho a norma de 60 que eu comprei, para mim ficar estudando essas coisas e vendo. Então, quando você pega a evolução de como a norma enxerga o aterramento,
você começa a ver que em 1980 a norma falava assim: o aterramento, o eletrodo de aterramento deve ser assim, assim, assim. Então ela começava a focar no eletrodo de aterramento. Aí você pensa, não, é o eletrodo de aterramento da elétrica, o eletrodo de aterramento da telecomunicação, o eletrodo de aterramento do SPDA. A norma de 1990, veja, a norma ela reflete o conhecimento daquela época, tá? Uhum. Então, em 1990, continua a mesma ideia. O eletrodo de aterramento deve... 1997, a mesma ideia, o eletrodo de aterramento deve... Eu lembro direitinho, eu formei em dezembro de 81. E eu fiquei praticamente 10 anos fora da eletrotécnica. Eu trabalhava no Programa Espacial Brasileiro, trabalhava com automação, com controle. Tá? E eu voltei no início da década de 90, para a eletrotécnica. Então, 10 anos fora, eu tive que sentar e estudar tudo de novo. Eu estudei na norma de 1960, o cabo era AWG. O dimensionamento de disjuntor era diferente. E aí, o pessoal da época era o Duílio Moreira Leite, o Cotrim, tá? o Galeno. E aí, no início da década de 90, o pessoal falava, você tem que interligar as malhas de aterramento. Todo mundo. Era o conceito. Você tem várias malhas de aterramento e interliga essas malhas de aterramento. Quando você chega no final da década de 90, veja, a norma ainda está com esse conceito, o pessoal começa a falar, tem que ter uma malha única. Tá? Em vez de interligar, fazer uma malha única. Em vez de fazer várias, interligar, porque várias interligadas é uma malha só. Quando você chega na norma de 2004, aí ela mata a pau. Ela chega e fala assim, toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento. Tá? O que a norma quis dizer com o termo infraestrutura? O termo infraestrutura na norma tem o sentido de serviço. Quando você fala de infraestrutura, você pensa em esgoto, você pensa em distribuição de água, é o serviço de esgoto, é o serviço de água. É esse sentido de infraestrutura que foi colocado lá. Então, veja, toda edificação deve ter um sistema, um serviço de aterramento, uma infraestrutura, denominada eletrodo de aterramento. Nisso, a norma vinculou o eletrodo de aterramento à edificação e não mais à instalação. Então, você não tem mais o eletrodo de aterramento do SPDA. Você não tem mais o eletrodo de aterramento da subestação. Você não tem mais o eletrodo de aterramento da telecomunicação. Você tem o eletrodo de aterramento da edificação. Quando o SPDA chega ali, ele pega do serviço de aterramento e interliga o que é o eletrodo. Quando chega a elétrica, utiliza ele. Quando chega a telecomunicação, utiliza ele. Esse é o conceito que a norma trouxe de mais moderno. Pensa o seguinte, você tem um serviço de água na sua casa, uma infraestrutura de água. Aí você precisa de água para beber. Você pega dele, só que você filtra. Você precisa de água para tomar banho. Você pega da mesma água, só que você esquenta. Você precisa de água para regar o jardim. Você pega dela, mas você precisa de água para lavar os pratos. Então, o aterramento, esse é o conceito mais moderno.
que está na norma 2004. Quando você pega a norma 5419, parte 4, ela traz uma figurinha que comprova tudo isso. Ela mostra um aterramento grandão, com vários aterramentos particulares dentro, e ela fala que isso é tudo um aterramento, mas que aqui dentro você precisa de uma tensão menor, então você diminui a malha. Ali dentro você precisa de uma maior, você aumenta a malha, mas o aterramento é o mesmo. Você entendeu? Então, o aterramento hoje está vinculado à edificação e não mais à instalação. Eu sei que isso é uma novidade, a norma trouxe isso. Isso ainda não ficou muito claro para muita gente. Isso não é muito falado. Mas a norma de 2004, ela inverteu o sentido do aterramento. Isso é 5410. E aí a 5419/2015 veio e chancelou isso. Deixou claro que a figura que está na parte 4 da 5419. Bem lá para o fim. Falando de como é a malha de aterramento. Entendeu? Então, é uma malha única, que é da edificação. E cada serviço que vai chegar pode precisar de uma coisa especial. Então, ele só ajeita a malha para aquilo que ele precisa. Da mesma forma que, para tomar banho, você pode ter que esquentar a água. Para beber, você tem que filtrar. Então, você acerta, mas você pega todo mundo da mesma água. É tipo assim, porque eu vi uma estrutura toda feita, né? Essa estrutura toda aí, na casa todinha, o cabo percorria todinha a estrutura e tinha as descidas, né? Todas descidas. Aí tinha uma malha lá, subia por cima, outra malha lá, umas 5, 6 malhas, né? Sobre a estrutura todinha. Aí eu perguntei se estava certo, esse cara disse, não, rapaz, é o seguinte, a gente faz as malhas, já sabendo que tudo está interligada pelo sistema de cima, assim. E dá certo, assim, tá dando. Não, ele tem que estar interligado na terra. Não pode ser por cima, tem que ser na terra. Entendeu? Pois é. Às vezes o pessoal faz o seguinte, é muito comum. O cara tem uma descida e aí ele põe um triângulo aqui. Aí tem uma descida, ele põe outro triângulo aqui. Ele põe outro triângulo aqui. Não pode. Ele tem que fazer um anel em volta, enterrado. É isso que a norma manda. Aí, tanto as 5410, quanto a 1419, quanto as 5419, todas as normas mandam o anel enterrado e não interligado em cima. Por quê? Porque o cabo é eletrodo de aterramento. Você entendeu? Sim, sim, sim. E não aquele triângulo eletrodo de aterramento está tudo interligado por cima. Não é isso que a norma manda. Perfeito, perfeito. Maravilha. Obrigado. Eu acredito que por hoje foi excelente. A gente acabou entrando ainda um pouco aí em outras áreas, saindo da subestação, né, João? Um pouquinho. Mas é muito gostoso. Né? É verdade. É isso que eu ia falar, né? É muito gostoso falar de aterramento e tão interligado, né? Quando se olha um sistema de aterramento como um todo, é impossível a gente não observar também esses outros parâmetros, né? Essas interligações. Mas fantástico, fantástico. E eu acredito que deu, né, pessoal? O pessoal do Zoom aí tá tudo bacana, tudo certinho? Tranquilo, tranquilo. Perfeito, perfeito. Então, João, eu quero lhe agradecer aí demais aí por estar transmitindo esse conhecimento e esse ponto de vista. E o interessante é toda essa sua jornada. Você tanto pegou essas variações que houveram nas normas, essas atualizações. Então, é muito bom ouvir de uma pessoa que tem uma propriedade muito sólida, tanto de como funcionava antes, como funciona nessas novas atualizações. E como vocês podem observar, pessoal, muitas das coisas ainda não tem prego batido na norma ainda. Então, é muito importante estar observando todos esses parâmetros para que, para essas decisões que não estão muito esclarecida, muito determinados valores pré-determinados em norma, digamos assim, é muito importante ter toda essa base de informação para tomar decisão. Porque, no final das contas, cada profissional é que vai estar sendo o responsável
por toda essa implantação desse sistema que ele estará realizando. Então, consumir conteúdo e estar buscando referências muito sólidas, isso é muito importante. Então, sem querer fazer o jabá do João, mas se você for lá no canal do João Cunha, deixa eu até abrir aqui, João. Deixa eu só tentar mostrar aqui. Tem uma riqueza de informações, pessoal. Então, tem muita dúvida que o pessoal está perguntando aqui no Facebook e dos vídeos que eu já assisti do João no canal do YouTube. Tá muito claro essas informações, ok, pessoal? Lá já tem muita coisa onde o João fala aí sobre a parte de aterramento também em baixa tensão. A gente pode estar, depois eu vou estar conversando com ele para a gente estar vendo a possibilidade de outros encontros para a gente estar tratando de outros assuntos, mas já recomendo aí, olha, deixa eu só abrir aqui, que como ele está fazendo a transmissão ao vivo, fica um pouco lento. Vamos lá. Mi-ômega, só abrir aqui. Vocês já estão visualizando minha tela, pessoal? Não. Ah, certo. Deixa eu compartilhar aqui, então. Deixa eu só abrir logo aqui. Pronto. Universidade Mi-ômega. Vou pegar, cadê ele? Pronto, pessoal. Se você vir aqui, olha, digitar Mi-ômega no YouTube, vocês vão ver alguns vídeos aqui, pessoal, que é uma enciclopédia. É onde vocês acabam reduzindo aí meses ou anos. Você pega um atalho muito grande de informações muito pontuais, tá entendendo? De uma pessoa que não está aí nessa área simplesmente apenas conceitual, nem apenas prática. Então, essa soma muito forte, você vai estar encontrando aí alguns conteúdos, até de muitas perguntas que eu estava vendo aqui que o pessoal estava perguntando, sobre ferramenta em baixa tensão, no Facebook. Então, não deixa de visitar não, pessoal. Universidade Mi-ômega é fantástico em relação a conteúdo prático, e a didática do João é muito, muito de fácil compreensão. Então, segue lá o João aí para estar justamente consumindo esse conteúdo prático aí que é muito top. Então, eu vou muito lá, viu, João? Já dando feedback aqui, eu consumo muito o teu conteúdo na área de aterramento mesmo. Você é uma das grandes referências aí a nível Brasil. E é uma honra para todos nós você estar dedicando aí horas do seu dia para justamente estar conversando aí com o pessoal aí do curso de Projeto Elétrico na Prática, e também o pessoal, seguidores aí do nosso canal no Facebook. Certo? Então pode ficar à vontade aí, João, para fazer as considerações finais para a gente estar encerrando aí esse nosso bate-papo. Eu quero agradecer o Anderson aí pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui conversando. Eu adoro engenharia, isso é uma coisa que eu estava conversando com o Caboclo hoje falando, não tem como separar o João Cunha do engenheiro, como não tem como separar o João Cunha do marido, do João Cunha do pai. É tudo uma coisa só. Então, é a razão que a gente veio aqui no mundo, né? Então, eu estou aí à disposição, espero que a gente possa continuar esse assunto em outras épocas aí, e misturando, e explicando e organizando isso aí. Tá bom? Perfeito, perfeito. Então, João, muito obrigado. E vocês, pessoal, também. Obrigado aí pela dedicação de vocês. Sei que não é fácil a gente parar também 2 horas do dia de vocês para justamente estar aprendendo, né? Então, eu vendo muito aí, anotando as informações. Então, tudo isso é muito importante. Às vezes a gente reclama muito de crise, e o mercado está difícil, o mercado paga mal, mas muitas das vezes é o profissional que não se especializa. Porque o bom profissional, ele vai encontrar o bom cliente, aquele que preza pela qualidade e não só pelo preço. Então, obrigado, pessoal. E parabenizo a todos vocês aí por estar dedicando aí o seu tempo para a gente estar trocando experiência e estar adquirindo aí mais e mais conhecimento. Certo? Então, valeu, pessoal. Boa noite aí a todos. Fiquem com Deus. E aí a gente vai se falando aí, se comunicando pelo Instagram e pelo WhatsApp. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um forte abraço. E elétrica
é o poder. É o poder. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, Kio.